nós daremos sequência no estudo em 2 Timóteo. Nós iniciamos, eu fiquei bastante surpreso, porque se os irmãos puderem, depois ouçam a pregação do pastor Thomas e ouçam o meu sermão do domingo. Foi incrível a semelhança. Nós não combinamos nada daquilo. Depois que eu desci, o pastor Thomas falou: você precisa ouvir o meu sermão. E aí eu ouvi o sermão do pastor Thomas e realmente é incrível a semelhança, né? São coisas que Deus faz. Deus tem seus meios e seus modos de falar com o seu povo. Nós definitivamente não combinamos nada daquilo, mas aquele foi o modo que Deus escolheu para falar repetidamente aos irmãos. E nós daremos sequência então na semana passada, no domingo, na verdade. Deixa eu só ligar aqui o meu. No domingo nós iniciamos um novo parágrafo que encontra-se em 2 Timóteo, no capítulo 1, inicia-se no versículo 13 e vai até o capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós iniciamos esse parágrafo no domingo e eu expliquei o versículo 13, tá? Vamos ler novamente todo esse parágrafo, para que fique fresco na nossa memória o que está em questão aqui, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz assim: apóstolo Paulo dizendo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, como está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Muito bem, esse é o parágrafo que nós estamos estudando. A mensagem central diz: o servo fiel é firme no trato com a palavra. E no domingo nós vimos aí a primeira forma, o primeiro modo de demonstrar firmeza no trato com a palavra. E nós falamos sobre a firmeza no tocante à proclamação da verdade, ou a proclamação da palavra, ok? E estudando o versículo 13, nós aprendemos bastante coisa, aprendemos coisas muito importantes. E a tônica do versículo 13 é manter o padrão, ok? Eu usei como ilustração a época que eu trabalhei numa metalúrgica, eu tinha ali, trabalhando na área da qualidade, eu tinha um molde, e eu precisava pegar as peças que saíam da linha e colocar naquele molde. Porque se algo estivesse fora daquele molde, eu teria que voltar para que o pessoal fizesse as revisões e talvez até descartasse a peça, ok? Então, a tônica é manter o padrão, ok? Timóteo, então, tinha o dever de manter o padrão daquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo, ok? Olha o que diz o versículo 13: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. E aí o apóstolo Paulo diz de que maneira Timóteo deveria manter esse padrão, como que Timóteo deveria fazer com que esse padrão fosse devidamente observado. E ele diz: com fé e com amor, ok? Então, e nós vimos que essa fé e esse amor não é algo que nasce no coração de Timóteo, nem muito menos no apóstolo Paulo, não nasce, nem é algo que vem de dentro deles,
mas, como diz o texto, está em Cristo Jesus. Certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a realidade de que Deus equipa seus servos com dons especiais ou com capacidades especiais para que o seu ministério seja devidamente exercido. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando chamar a atenção de Timóteo. Ok? Timóteo, um breve panorama aqui, Timóteo era jovem ainda, já era alguém experimentado, muito mais experimentado, já era um pastor em Éfeso, mas ele era um jovem que talvez, com base nos elementos que nós temos aqui na primeira carta e na segunda carta, talvez fosse um jovem que tinha algumas dificuldades, tinha alguns medos, alguns receios. Então é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta já no finalzinho da sua vida, né? O apóstolo Paulo, ele segundo a tradição, logo depois disso, ele foi morto, decapitado. Então o apóstolo Paulo já no finalzinho escreve essa carta estimulando Timóteo para que ele assumisse parte do ministério do apóstolo Paulo. Evidentemente que Timóteo não seria um apóstolo, mas assumiria parte do seu ministério. Ok? E nessa tarefa de exercer o ministério, ele tinha que tomar alguns cuidados. Ok? Ele tinha que observar, ele tinha que ter o cuidado de observar elementos importantes. Entre eles, ele deveria seguir o padrão dos ensinos que ele recebeu do apóstolo Paulo. Por que isso é importante saber, queridos? Antes de iniciarmos aqui o versículo 14. Porque a minha ênfase aqui na questão dos ensinos do apóstolo Paulo? Porque nós sabemos que desde criancinha, Timóteo já tinha contato com a palavra, com a escritura hebraica. Vocês lembram que logo no comecinho, no capítulo 1, Timóteo fala assim, eu lembro da sua fé não fingida, essa mesma fé que primeiro habitou na sua avó e na sua mãe. Ok? Então Timóteo, desde criancinha, já tinha contato com a escritura hebraica. No entanto, ele recebeu instruções do próprio apóstolo Paulo concernente ao ministério. Ok? Nós estamos falando aqui de orientações doutrinárias, orientações apostólicas, portanto, tendo em vista que partiu do apóstolo Paulo, que deveriam ser devidamente observadas por Timóteo. Ok? E Timóteo, então, é encorajado com essas palavras do apóstolo Paulo. No versículo 14, a ênfase no que diz respeito à firmeza continua. Então, em primeiro lugar, Timóteo, versículo 13, deveria demonstrar essa firmeza no tocante à proclamação da verdade. Ele deveria ser firme em que sentido? Se apegando ao padrão daquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo. E segundo, versículo 14 agora, ele deveria demonstrar essa firmeza no tocante à preservação da palavra. Ok? Então nós temos aqui dois modos que Timóteo deveria, aqui são apresentados, né? Duas maneiras, dois modos que Timóteo deveria se apropriar para demonstrar essa firmeza com relação à palavra. Primeiro, firmeza no tocante à proclamação. Segundo, firmeza no tocante à preservação da palavra. Essas duas realidades, elas são complementares, evidentemente, elas são complementares. Nós temos aqui a evidência de que o apóstolo Paulo está tentando construir, por assim dizer, talvez não construir, mas enfatizar qual a mentalidade que Timóteo deveria ter. Ok? Bem, no versículo 14, nós vemos aí o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Veja, a doutrina, os ensinamentos do apóstolo Paulo são apontados aqui como, veja, o bom depósito. É assim que aparece no original, está no original, no grego, aliás. Primeiro aparece o bom depósito, depois vem o guarda, ok? Isso é importante nós notarmos aqui, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele faz uma designação acerca do seu ensino. No versículo 14 ele já faz uma designação, né? Porque ele diz, ele se refere aos ensinos dele
como sãs palavras. Ok? É assim que é designado no versículo 13. No versículo 14, veja como a palavra de Deus, né, os ensinos do apóstolo Paulo aparece aí. Aparece como o bom depósito. E veja, queridos, é importante nós observarmos e pararmos um pouquinho aqui, porque é assim, desde o comecinho, quando eu comecei o curso básico de teologia, o pastor Thomas me deu aula no curso básico de teologia. Entre várias matérias que o pastor, eu tive várias, ao longo dos anos da minha vida, eu tive várias matérias com o pastor Thomas. Entre elas, ele me deu uma aula chamada MEB, Métodos de Estudo Bíblico. Enfim, e nessa matéria nós aprendemos coisas muito interessantes, né? E algo muito importante que eu aprendi naquela época, e que certamente vocês sabem, mas eu quero repetir aqui, é que é o seguinte: no processo de leitura, no nosso processo de leitura bíblica cotidiana, a nossa leitura ordinária das Escrituras, é importante que nós façamos algumas perguntas para o texto, para que a gente saiba qual é o significado daquilo, né? Bem, quando nós olhamos uma expressão do tipo, o bom depósito, a primeira pergunta que talvez a gente tenha que fazer é, por que é bom? Tudo bem, é evidente que existe algo de lógico nisso tudo. Se é algo que vem do apóstolo Paulo, em termos de ensino, só tem que ser bom, não é mesmo? Mas é importante que a gente saiba responder com base na palavra de Deus, por que os ensinos do apóstolo Paulo recebem essa designação dele mesmo. Ele mesmo diz, olha, isso aí, no versículo 13, são sãs palavras. No versículo 14 ele diz, o bom depósito. Nós sabemos que os ensinos do apóstolo Paulo recebem essas designações. Agora, por quê? Por quê? Se nós olharmos, por exemplo, no capítulo 2, aí, no 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3, texto extremamente conhecido, veja o que ele diz no versículo 15. E que desde a infância, versículo 14, vamos olhar desde o versículo 14 aí. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Parece que nós temos um eco aqui, né? Mantenha o padrão, lá do capítulo 1. Tu, porém, permanece naquilo, lembra do padrão? Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, e a pergunta que não quer calar, por que Paulo se refere ao ensino dele como o bom depósito? Versículo 16 responde, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Notem que o apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo, parece, né, o seu argumento. E aí ele diz, olha, isso é como se ele dissesse, né, se ele estivesse aqui agora, a gente perguntasse, Paulo, por que você se refere ao seu ensino como bom? Eu sei, apóstolo Paulo, que o senhor é o apóstolo, né? Mas me diga de maneira mais clara. Ele falou assim, ele diria para a gente, olha, é só você ler o que eu escrevi no capítulo 3, versículos 14 a 16. É bom depósito porque foi inspirada por Deus. E não somente isso, queridos. Se nós olharmos 1 Timóteo, veja, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Segundo o Evangelho da glória de Deus, veja, o Evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. Então notem, o apóstolo Paulo se refere ao conteúdo do seu ensino como algo bom. Primeiro, porque vem de Deus. E ele fala que o seu ensino é bom, por quê? Porque ele recebeu do Senhor. Ok? Está fazendo sentido para vocês isso tudo? Olha o que ele diz em Tito,
Tito capítulo 1, versículo 3. Pastor Thomas, é bom que eu leia todos os versículos ou os irmãos podem? Eles podem, é bom que eu ore, né? Que eu leia. É porque, como tem a questão do áudio, se os irmãos leem, aí não vai sair no áudio, tá bom? Então veja, Tito 1, versículo 3, mais uma vez. E que em tempos devidos manifestou a sua palavra, palavra de Deus, evidentemente, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ok? Mais uma vez, porque o ensino do apóstolo Paulo, é o bom depósito? Porque vem de Deus e ele recebeu isso do Senhor. Ok? Perceba, queridos, que o apóstolo Paulo, em seus argumentos, ele parece que tem tudo prontinho, formatadinho na sua cabeça, né? Se nós olharmos aí Gálatas, no capítulo 1, veja o que ele diz em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Olha o que ele diz. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ok? Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo se refere ao seu ensino como bom depósito? Porque ele nasce dos desígnios absolutos de Deus e ele foi confiado ao apóstolo Paulo, ok? Esses textos todos que eu li para os irmãos servem para justificar por que o apóstolo Paulo se refere ao seu ensino da maneira que ele se refere. O apóstolo Paulo não é um arrogantão, alguém arrogante que, olha, o meu ensino é esse ensino, não tem ensino melhor porque esse é o meu ensino. Não, o ensino que brota da boca do apóstolo Paulo, primeiro foi plantado no coração dele por Deus. Deus ensinou o apóstolo, Jesus ensinou, o próprio Senhor Jesus ensinou o apóstolo Paulo. E essas orientações, elas são boas por esse motivo. O apóstolo Paulo então transmite essas verdades para o seu filho na fé, Timóteo. Por isso, bom depósito. E notem, queridos, esses ensinos que o apóstolo Paulo recebeu não são ensinos que poderiam ser mudados, poderiam ser arranjados de outra forma, sabe? Talvez mesclados com outras coisas, de maneira nenhuma. O padrão deveria ser seguido. É evidente que Timóteo tinha certa liberdade no modo que essas verdades seriam expostas, mas o fundamento, lembra do sermão passado, o fundamento não poderia ser retirado, ok? Ou seja, essas verdades que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, elas não poderiam ser mudadas. E veja, o apóstolo Paulo é muito enfático nisso. Ainda em Gálatas, no capítulo 1, veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículos 6 a 9. Olha só. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo exortando os crentes da Galácia, né? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Então não estamos falando aqui mais do padrão, é outro evangelho. Então os galateus, eles não estavam seguindo o padrão, eles estavam seguindo outro evangelho. E veja o que o apóstolo Paulo diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e que querem perverter o evangelho de Cristo. Pessoas que não estavam sendo fiéis ao padrão. Isso não poderia acontecer em hipótese nenhuma. O fundamento não poderia ser anulado. O fundamento já estava sendo lançado ali. Ok? E o apóstolo Paulo já havia pregado o evangelho. Por isso ele diz, olha, existem pessoas aí
tentando distrair vocês e enganar vocês com um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Não é o bom depósito, ok? Mas ainda que nós, veja, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, as orientações, os ensinos que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus, eles não poderiam ser deturpados. O evangelho do Senhor, a doutrina apostólica, não poderia ser deturbada, não poderia ser mesclada com nada. Ok? Então, esse ensino que o apóstolo Paulo recebeu era um bom depósito, repetindo para enfatizar. Primeiro, porque nasce de Deus. Segundo, o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. E é esse conjunto de verdades que o apóstolo Paulo estava transmitindo a Timóteo. Por isso é o bom depósito. E por isso a próxima sentença. Olha o que diz a próxima sentença. Guarda. Seguindo a ordem aqui do texto grego. Ok? Por isso guarda. Guarda o quê? O bom depósito. Ok? Guardar tem a ver com conservar, preservar, proteger, não deturpar, não distorcer, não corromper. Então, Timóteo, ele tinha um dever, destacado aqui no versículo 13. Ele tinha que guardar, conservar esse bom depósito. Ok? E notem, queridos, o apóstolo Paulo diz que Timóteo, ele não deveria, pensando aqui no versículo 13, somente manter o padrão. Ok? Veja, o apóstolo Paulo, ele deveria agora, além de manter esse padrão de ensino, ele deveria fazer com que esse padrão fosse preservado. E mais uma vez, a pergunta que não quer calar: como? Nós já sabemos, com base nas perguntas que nós fizemos para o texto aqui, o que é o bom depósito. Mas o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria guardar esse bom depósito. Como? Como o apóstolo Paulo, aliás, como Timóteo deveria guardar esse bom depósito? Bem, manter o padrão, versículo 13 na memória, manter o padrão já é uma forma de proteger, não é? Já é uma forma de guardar, já é uma forma de não... É assim, manter o padrão já é não corromper, já é não deturpar. Então, a primeira dica para Timóteo já havia sido dada. Timóteo, guarda o bom depósito. Primeira coisa que deve ter vindo na cabeça de Timóteo. Como? Mantendo o padrão. Mantendo o padrão do ensino apostólico. Outra coisa que aparece em 1 Timóteo e é repetida em 2 Timóteo. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Olha o que diz. Capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Lembra do bom depósito, enfim? Como que eu vou guardar isso que me foi confiado? Veja, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, uma forma que o apóstolo Paulo apresenta a Timóteo para que ele mantivesse ou guardasse aí o bom depósito é se afastando dos ensinos dos inimigos da fé. Ok? Olha o que ele diz, o que ele repete, na verdade, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículos 14 até o 16. Olha o que ele diz. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras
que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Versículo 15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, notem, manter-se afastado dos falsos ensinos, dos ensinos dos inimigos da fé, é uma forma, de acordo com os escritos aqui do apóstolo Paulo, de preservar a verdade. Ok? Então eu não me envolvo com falsos ensinos. E eu não mesclo os bons ensinos com maus ensinos. Certo? Tudo bem? Então, a primeira forma que nós temos aí é como eu guardo o bom depósito? Mantendo o padrão. Seguindo o padrão dos ensinos. Segundo, me afastando dos ensinos dos inimigos da fé. Ok? Eu não me iludo com essas coisas. Eu não flerto com essas coisas. Com os maus ensinos, com os falsos ensinos. O apóstolo Paulo vai chamar isso, talvez não necessariamente isso, mas o apóstolo Paulo, ele se refere em Colossenses às vãs filosofias. Ok? As vãs filosofias são coisas que nós devemos evitar, as vãs filosofias. Nós temos a palavra de Deus, queridos, e nós lemos aqui agora que ela é suficiente, com base no texto que nós lemos aí no capítulo 3, né? Versículo 16. Ela é suficiente para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós não devemos, não podemos, é assim, ó. Quando eu digo que nós não devemos, eu quero dizer que não é uma questão de opção, né? Eu não devo fazer isso por uma questão de... Não, queridos, é uma proibição. Como colunas e baluarte da verdade, é o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo na primeira carta, que ele diz, olha, para que você saiba como se portar na casa de Deus vivo, né? Na igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja é sustentáculo da verdade. Então notem, sendo coluna e baluarte da verdade, nós não podemos negociar com outros ensinos. Somos o sustentáculo da verdade. E nós temos a obrigação, é um dever, queridos, é um dever. Nós temos, como igreja de Deus vivo e sustentáculo da verdade, nós temos o dever de preservar ela intacta, ainda que isso custe um preço altíssimo. Não é sem motivo, não é sem razão que houveram os mártires, por exemplo. Não é sem razão que vários apóstolos, quase todos, foram assassinados. Por quê? Porque eles preservaram a verdade. E esse é o nosso dever. É assim que nós nos portamos. Por isso, Timóteo, lembrando das palavras do apóstolo Paulo, guarda o bom depósito. Isso vai te custar caro? Certamente. Mas guarda o bom depósito. Ele diz no versículo 8, no capítulo 1, né? Não se envergonhe do evangelho, mas sofra sofra no poder de Deus. Ou seja, Deus ele há de te suprir, Timóteo. Ok? Exerça o seu ministério, versículo 13, né? Exerça o seu ministério com fé em amor que vem de Cristo Jesus. Não é fácil realmente. O preço é alto, de fato. Mas nós fazemos isso com base no poder de Deus, na fé que Ele dá e no amor que Ele dá também. É Deus equipando o seu povo no exercício de guardar a palavra. Ok? E dá trabalho, evidentemente. É por isso que nós temos muitos pregadores, ou pelo menos ditos pregadores, que não se apegam à doutrina, porque dá trabalho de fato, dá trabalho. E não é que dá trabalho só porque isso exige muito do nosso intelecto, isso exige muito da nossa vida. Isso dá trabalho e é custoso porque nós estamos sob perigo o tempo todo. O tempo todo. Graças a Deus que aqui no nosso país nós ainda temos liberdade.
Nós ainda temos liberdade. E por isso que nós temos que agradecer a Deus por isso e pedir que Ele preserve isso no nosso meio. Ok? Muito bem. Outra maneira que nós vemos, com base... Veja, a minha intenção aqui não é ser exaustivo, tá? A minha questão aqui não é ser exaustivo acerca das formas que Timóteo tinha para preservar a verdade, ou para guardar o bom depósito. Eu não quero ser exaustivo aqui, pegando todos os elementos. Mas, até porque é muita coisa que salta aos nossos olhos. Ok? Mas notem, no contexto imediato dessa passagem, versículos 15, 16, 17 e 18, nós temos aí elementos que nos ajudam a entender também de que maneira Timóteo poderia guardar a palavra. Veja, olha o que diz, versículos 15 até 18. Está ciente, logo depois de dizer guarda o bom depósito, ele diz, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Ok? Essas pessoas não foram fiéis, não foram firmes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse sim, parece que se manteve firme, né? Comprometido ali. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Versículo 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte de Deus. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, com base nesses versículos, de que maneira Timóteo poderia guardar o bom depósito? Simples, estando comprometido com a causa do Evangelho. Ok? Então, notem, tudo isso no contexto imediato aqui da passagem. Então, Timóteo, guarda o bom depósito. Olha o que acontece quando alguém não guarda o bom depósito. Veja dois maus exemplos. E eu vou citar Fígelo e Hermógenes. Esses homens me abandonaram. E notem, abandonar o apóstolo Paulo era abandonar a causa do Evangelho. Era desprezar a causa do Evangelho. Então, de que maneira Timóteo deveria guardar o bom depósito? Permanecendo fiel, firme à causa do Evangelho. Certo? Isso é muito, eu particularmente acho muito tocante. Mais uma vez, tentem se colocar aí no lugar de Timóteo. Na medida em que ele lê isso aqui, prestes a se despedir de seu tutor, né? Paulo, ele lê essas coisas aqui, olha, mantenha o padrão, guarda o bom depósito, ignore os maus exemplos, siga os bons exemplos, se afaste de comentários de falsos ensinos, não se deixe levar por essas coisas, guarde o bom depósito, Timóteo, guarde o bom depósito, reavives o dom que há em ti, Timóteo, pensando nos primeiros versículos aqui do capítulo 1. Tenha coragem, Timóteo, e fique firme, Timóteo. É o apóstolo Paulo orientando Timóteo, né? As palavras finais, é um apelo muito forte, queridos, que o apóstolo Paulo faz a Timóteo aqui. Muito bem. Mais adiante, Paulo nos apresenta outra forma que Timóteo tinha de preservar a doutrina apostólica, né? Que se dá de que maneira? Por meio da transmissão da palavra, ok? Então notem, no capítulo 2, no versículo 2, olha o que ele diz, versículo 1, né? Só para contextualizar aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te, a ideia de firmeza aqui, né? Na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, que é bom, que é um bom depósito, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para que esses homens fiéis e idôneos possam instruir a outros homens fiéis e idôneos, para que esses outros ensinem outros, até chegar no pastor Robson, chegar no pastor Thomas.
É assim que funciona. Essa é a dinâmica aqui. Então, como Timóteo poderia guardar o bom depósito? Mantendo o padrão, ok? Ele se afastando dos ensinos dos inimigos da fé, estando comprometido com a causa do Evangelho e transmitindo fielmente o que ele aprendeu do apóstolo Paulo a homens fiéis, para que esses homens fiéis transmitissem essas mesmas verdades inegociáveis a outros homens fiéis. Perceba que esta também é uma forma que Timóteo tem de preservar a verdade. E veja, não é uma ou outra, é uma e outra. Não é o apóstolo Timóteo, estou insistindo em chamar Timóteo aqui de apóstolo, né? Timóteo, ele não tinha várias opções. Não sei, eu acho que eu tenho várias opções aqui, várias opções. Eu vou escolher uma para exercer aqui a minha tarefa de guardar o bom depósito. Não, nada disso. São todas elas. Todas elas juntas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, perceba a exortação, né? Prega a palavra. Prega a palavra, que tem a ver, evidentemente, com o versículo 2 do capítulo 2 que nós acabamos de ler. Então, é assim: o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso transmite a outros homens fiéis. Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Essa palavra que é boa, que eu chamo ela aqui de bom depósito, que eu chamo ela de sãs palavras. Ok? Queridos, isso está fazendo sentido para vocês aqui? Olha quantos elementos, né? Quantos elementos nós temos em duas expressões, né? Guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Muitas coisas para a gente aprender aqui. A Bíblia nos ensina também, por implicação disso tudo, né? Se nós avaliarmos bem, a gente vai ver que a Bíblia nos ensina que viver de modo reto é também uma forma de preservar a verdade. É uma forma também de não corromper a verdade. O nosso testemunho é uma maneira que existe da gente não difamar a palavra de Deus. Portanto, guardar, que tem a ver com conservar, implica também em assumir uma postura santa. Não tem a ver somente com aquilo que a gente ensina, mas tem a ver com aquilo que a gente vive. Veja o que diz 1 Timóteo, mais uma vez. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Todos os servos estão debaixo de jugo. Aliás, todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, ok? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então notem, a postura do servo, a conduta do servo diante dos seus senhores deveria ser uma postura reta no que diz respeito ao trato com o seu senhor. Por quê? Do contrário, a doutrina seria blasfemada, corrompida. Guarda o bom depósito, Timóteo. Guarda o bom depósito. Em Tito, capítulo 2, versículo 5, veja o que diz. Tito 2, 5. O apóstolo Paulo deu orientações a Tito acerca da instrução que ele deveria dar para vários grupos da igreja, né? Homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens. As mulheres mais velhas deveriam instruir as mais jovens. Olha só, no que diz respeito à instrução às mulheres mais velhas, o apóstolo Paulo tem um propósito, com o propósito de que as mulheres mais velhas instruíssem as mais jovens. Instruíssem em quê? O que elas deveriam ensinar para as mulheres mais novas? Veja,
Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas primeiro, amarem aos maridos. Segundo, amarem os filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para que tudo isso? As mulheres poderiam pensar, né? Para que tudo isso? Resposta: para que a palavra de Deus não seja difamada. Guarde o bom depósito. Guarde o bom depósito. Como nós podemos guardar o bom depósito? Além de tudo que eu disse, nós guardamos o bom depósito exercendo a nossa cidadania cristã, nos comportando como cidadãos celestes, usando aqui a linguagem do apóstolo Paulo lá em Filipenses. Nós guardamos a verdade, preservamos ela através do nosso testemunho, além de tudo que eu falei. Tá bom? No versículo 10, mais uma vez, aí em Tito ainda, mais uma vez o apóstolo Paulo dá instruções aos servos. Olha só, servos, versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Para quê? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós aprendemos, queridos, então, que a partir do nosso testemunho, da maneira que nós vivemos, lidamos com os nossos negócios, com os nossos patrões, na medida em que nós vivemos a vida comum no lar, na medida em que nós exercemos o nosso papel de esposa, de marido, enfim, de filhos, nós fazemos essas coisas todas tendo em vista não só a boa relação, pensando aqui na família, né? Não só a harmonia na nossa casa, mas nós queremos preservar a verdade. Nós queremos preservar a verdade. Fazemos isso por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, por meio da nossa vida prática. Certo? Entenderam o que é guardar o bom depósito? É isso. Guardar o bom depósito é isso. Eu vou correr aqui, tá bom? Bem, e ele diz na parte B do versículo, como isso é possível fazer. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu disse no domingo passado, no meu último sermão, que nós não temos como fazer isso pautado nas nossas próprias forças. Nós fazemos isso, versículo 13, com fé e amor de Cristo. No versículo 8, no capítulo 1 aí de 2 Timóteo, olha o que ele diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então eu sofro, é o apelo aqui de Paulo, né? Eu sofro em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu mantenho o padrão da sã doutrina com fé e amor que vem de Cristo Jesus. E mais, eu guardo o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo tentando aí se associar a todo momento a Timóteo, né? Quando ele diz nós, Timóteo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E nós guardaremos o bom depósito, porque o Espírito Santo nos capacitará a fazer isso. É bonito ver a Trindade agindo, né? É o poder de Deus, fé e amor de Cristo, e a determinação no que diz respeito à guarda do bom depósito, mediante o Espírito Santo. É bonito isso, né? É Deus integralmente agindo para nos ajudar. Para nos ajudar. Ajudar em quê? No exercício do nosso trabalho,
no exercício do nosso trabalho. E o apóstolo Paulo quer recordar isso. Timóteo, você não está sozinho. Eu estou morrendo, realmente. Eu, de fato, estou morrendo. Mas note, o Deus Todo-Poderoso está contigo. O Deus Trino está com você. Você não está sozinho, Timóteo. Você não está sozinho. Leve isso adiante. Mantenha o padrão, guarde o bom depósito e faça isso na força que Deus supre. Deus, parece meio clichê isso, né? Mas percebam, depois de tudo que nós aprendemos, que de fato, Deus estava com Timóteo. Não é essas palavras vazias que nós vemos por aí, né? Deus está contigo, irmão, Deus está contigo, nada disso. Nós aprendemos aqui, com base em tudo que nós estudamos até agora, que de fato Deus estava com Timóteo. E de fato Deus capacita os seus servos, dando firmeza. Lembra da nossa mensagem central desse parágrafo? O servo fiel é firme no trato com a palavra. Ele é firme no trato com a palavra. E ele é firme quando proclama, ele deve ser firme, aliás, quando proclama, e ele deve ser firme enquanto preserva, enquanto não permite que a palavra de Deus seja corrompida. O apóstolo Paulo é brilhante, na minha opinião, brilhante, quando ele chama a atenção de Timóteo acerca dessas realidades. É importante notar, queridos, uma palavrinha final aqui, é importante notar que a habitação do Espírito produz uma capacidade especial para que o servo de Deus preserve a verdade, por meio do anúncio da palavra. Deus, ele capacita de modo especial o servo fiel no que diz respeito à preservação por meio da proclamação. Ok? Veja o que diz Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que acontece? E o que acontece depois que se recebe o Espírito Santo? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então notem que o Espírito Santo produz uma capacidade especial para que a palavra de Deus seja pregada, proclamada e, portanto, preservada. Ainda em Atos, no capítulo 4, versículo 8, veja o que diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lembra? Timóteo, guarda um bom depósito, mediante o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, e aí ele prega, ele anuncia o Evangelho ali, nesse momento. Ele anuncia o Evangelho. Então perceba que o Espírito Santo capacita o seu servo no que diz respeito à propagação. E propagando fielmente a palavra de Deus, nós a preservamos, mantemos ela intacta, desde que propagamos fielmente. No versículo 31, ainda no capítulo 4, olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, notem, anunciavam a palavra da verdade, anunciavam o bom depósito, anunciavam as sãs palavras. Por quê? Porque eles estavam capacitados pelo Espírito Santo. É curioso, né? Enquanto muitas igrejas, né, dizem que o Espírito Santo, quando habita o indivíduo, faz com que ele perca o juízo e fique aí rodopiando e falando palavras desconexas, a Bíblia diz
que a plenitude do Espírito Santo, né, que o poder do Espírito Santo é demonstrado por meio da pregação. A pregação. Portanto, Timóteo deveria se recordar dessas coisas. Timóteo, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queridos, quantas coisas nesse versículo, não é verdade? Muita coisa boa que nós aprendemos aqui. Eu fico admiradíssimo. Admiradíssimo. Nós aprendemos então, o servo fiel é firme no trato com a palavra. Nós vemos que o servo fiel tem que demonstrar firmeza no trato com a palavra, com base nesses dois versículos, de dois modos. Firmeza demonstrada na proclamação da palavra, versículo 13. E firmeza demonstrada na preservação da palavra, versículo 14. Ok? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês sejam alimentados e enriquecidos com essas verdades. Eu tentei ao longo da minha fala fazer algumas conexões com a nossa vida. Eu espero que isso penetre no coração de vocês e vá movendo aí as engrenagens, né? Movendo as engrenagens. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus pelo nosso precioso tempo aqui? Vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra nos enriquece muito, muito, mais do que somos capazes de dizer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduz, nos dirige por meio dela. Que o Senhor nos ajude a proclamá-la com fidelidade, com firmeza, e que o Senhor nos ajude também na tarefa de preservá-la. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas e limitações. Pedimos as suas bênçãos, sabendo que o Senhor nos capacita. Pedimos as suas bênçãos, sabendo, Senhor, que o Senhor equipa os teus servos para que ele cumpra os seus deveres. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.